Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos falar bastante aí sobre o amistoso que acontecerá hoje às 5 horas da tarde em São Januário, né? Será o último teste para que nosso treinador Ramon Dias aí tenha um time preparado para estrear no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, né? Partida contra o Grêmio. E tem notícia muito boa que a gente vai trazer para vocês sobre a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, porque ontem o preparador físico do Vasco falou sobre Dimitri Payet e vai pegar muita gente de surpresa, tá? Porque a gente estava imaginando uma coisa, mas parece que o nosso craque aí pode, quem sabe, estar em campo aí no próximo final de semana. Então a gente vai trazer um vídeo do preparador físico falando sobre isso e também vamos trazer todas as atualizações de mercado, a começar em relação ao executivo de futebol, porque ontem tivemos ali alguns desdobramentos referentes aí quem deve assumir esse cargo, né, deixado aí pelo Alexandre Matos há mais ou menos 2 semanas atrás. E também vamos trazer novidades sobre contratações, porque hoje o Vasco pode fechar aí o primeiro reforço dessa janela, jogador aí que pode estar sendo anunciado aí provavelmente no decorrer dos próximos dias, e provavelmente amanhã ou mais tardar segunda-feira o Vasco deve anunciar a contratação de um primeiro volante. Então peço para todos vocês acompanharem, assistirem o nosso vídeo aqui até o final, para não perderem absolutamente nada que a gente vai trazer aqui para vocês no vídeo de hoje. Convido você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né? Você que ainda não faz parte da nossa família, ó, corre lá embaixo, clica aqui naquele botão vermelho escrito inscreva-se, venha se juntar aí aos mais de 478 mil vascaínos e vascaínas aqui que fazem parte do nosso canal, e você aí com certeza não vai se arrepender, porque aqui, ó, todo dia tem notícia, informação, sempre com exclusividade em primeira mão. E peço a colaboração, né, a ajuda de vocês, não esquecendo, ó, de deixar aquele joinha, de deixar aquele like lá embaixo do nosso vídeo, né, lembrando que cada like que a rapaziada deixa aqui ajuda, né, o canal a ser divulgado e compartilhado pelo YouTube, né, obviamente aí para todo o Brasil. Antes da gente começar o vídeo, deixar um recado da nossa parceira do canal, a Mais Ágil, né? A Mais Ágil, que ajuda qualquer pessoa a sacar o fundo de garantia, né? O FGTS, de forma antecipada. Então, quem tiver precisando de dinheiro para fazer alguma coisa, enfim, abrir uma empresa, pagar alguma dívida, fazer uma obra aí, não esquece, entre em contato com esse número que está na tela agora ou no primeiro link na descrição do vídeo, que em menos de 24 horas você já consegue ter acesso a essa grana. Combinado? Então bora começar o vídeo falando desse amistoso, né? Essa partida que acontecerá hoje às 5 horas da tarde, jogo que vai acontecer em São Januário. Ontem à noite eu conversei com o Martim Benítez, né, ex-jogador do Vasco, que estará em campo hoje, né, como titular aí pelo América Mineiro, e ele confirmou pra gente que o time do América Mineiro estava viajando ontem às 11h30 da noite pegando voo, ou seja, os caras estão vindo tarde. O Vasco aí tá custeando, né, tá pagando aí todo o orçamento dessa viagem para o Rio de Janeiro aí para enfrentar o Vasco aí nesse sábado. E cara, é um amistoso que na minha opinião é muito importante. Por quê? Porque o Vasco tem alguns desfalques, né? O Pablo Galdames, como a gente já fala para vocês, fomos o primeiro canal a trazer para vocês, não estará em campo, um cara que é titular, tá se recuperando de uma lesão. Dimitri Payet é outro que também não estará em campo hoje aí para enfrentar o América Mineiro. E o nosso treinador Ramon Dias vai ter aí a última oportunidade, né? A última chance aí de preparar o time titular, de observar formações táticas diferentes, de testar novos jogadores ali, né, principalmente no segundo tempo, e também observar jogadores do próprio América Mineiro, né? A informação que a gente tem é que o Ramon ele pode observar até 3 atletas da equipe mineira aí nessa partida de hoje, sendo que um deles é o Martim Benítez, né? O Martim Benítez, que foi lançado para o futebol argentino pelo Estudiantes lá atrás em 2012, justamente
pelo Ramon, né? O Ramon foi o treinador que pensou ele do time sub-20 e lançou no profissional. Então é um amistoso aí que tem vários fatores importantes. É óbvio que o principal é a preparação, é aí a questão aí da estreia do Vasco no próximo domingo contra o Grêmio em São Januário. E é sobre isso que a gente quer falar aqui agora, porque ontem o preparador físico do Vasco, né, o Diego, ele deu uma entrevista ao nosso colega, né, nosso ídolo aí, jornalista Wellington Campos, e nessa entrevista ele falou o seguinte: o Payet, ele tá tão focado, ele tá tão determinado a ajudar o Vasco, né, se tornar um ídolo da torcida vascaína, que ele, desde o momento que teve a lesão, ele começou a fazer tratamento de forma intensiva em 2 períodos, né? O Diego chega a citar ali o fato do Vasco, né, ter oferecido ao Payet de fazer o tratamento na casa dele, né, ir até a residência do Payet para poder fazer toda a fisioterapia por lá. O Payet falou: não, vou para o CT de manhã, de tarde, de noite. Todos os períodos que tiver que ir, a gente vai estar presente no CT para se recuperar o mais rápido possível. E o Diego, cara, surpreendeu todo mundo quando ele fala: o Payet falou que quer estar em campo na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ele quer estar em campo no jogo contra o Grêmio, o que, cara, me surpreendeu demais, porque essa lesão que o Payet teve, apesar de não ser uma lesão extremamente séria, é uma lesão de joelho. Eu já operei os meus 2 joelhos, eu sei o quanto é complicado, o quanto é difícil, né? Realmente aí uma parte do corpo muito ali que você tem que tomar cuidado para não piorar ainda mais a lesão. O Payet teve essa lesão no ligamento medial colateral, né? Não foi um rompimento, foi um esgarçamento ali, né? Um entorse que geralmente leva ali de 1 mês até 45 dias para se recuperar. Então esse depoimento, vou até colocar para vocês aqui agora, essa entrevista, né, do Wellington Campos com o preparador físico Diego, para vocês mesmo assistirem. A gente já volta com as novidades aí referentes ao mercado da bola. Desde a segunda-feira, onde teve esse problema dele dentro do treino, onde ele sentiu essa dor no joelho, e onde efetivamente ele começou os trabalhos, ele foi super proativo. Inclusive a gente tentou oferecer para ele que a gente pudesse ir na casa dele para fazer os tratamentos. Ele falou assim: não, eu venho aqui. Então ele está tratando de manhã e de tarde. Sábado, amanhã, ele vai tratar de manhã e de tarde. Domingo ele pediu para tratar de manhã e de tarde, e ele falou: Diego, sábado eu estou em campo. Eu vou fazer o possível e o impossível para sábado estar dentro do campo. Então tá aí, muito bacana, né, esse depoimento do Diegão aí, que é um grande profissional, um grande preparador físico. E aí, cara, a expectativa é essa, né? Se voltar, maravilhoso. Imagino que mesmo que ele volte, não seja titular, porque ele deve perder toda essa semana de treinamentos, de preparação, mas já seria um grande reforço, né? Já seria um jogador ali que, mesmo estando no banco, já poderia entrar no segundo tempo e ajudar o Vasco a buscar, né, essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro na estreia contra o Grêmio. E falando em estreia de Campeonato Brasileiro, né? Você que quiser fazer uma aposta, você quiser fazer uma fezinha na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, seja no jogo do Vasco, eu obviamente vou fazer no jogo do Vasco, mas você fica com liberdade para fazer em qualquer jogo. A nossa parceira do canal, a 1xBet, tá dando para você R$100 de graça. Você não tem que fazer absolutamente nada a não ser se cadastrar lá na 1xBet, no primeiro comentário fixado, e fazer um depósito de pelo menos R$10, R$10. E lembrando que lá na 1xBet, além do código, além do bônus que você ganha de R$100 de graça, você também ganha mais 100% de bônus. Então vou dar um exemplo para você aqui, tá? Você foi lá, se cadastrou, depositou R$100, vamos dizer que depositou R$100. Sabe quanto vai cair na sua conta? R$300, parceiro, R$300, que você vai ganhar 100 de graça, mais os seus R$100 e mais 100% de bônus. Ou seja, só não se cadastra quem é bobo, só não se cadastra quem não quer tirar proveito dessa parceria. Então corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, não esquece, tem que usar o código Mário Vasco para garantir esse bônus especial, beleza? Bora falar agora de mercado da bola. Vamos começar falando aí sobre diretor executivo de futebol, porque ontem surgiu uma informação que o Vasco ainda estaria ali estudando a possibilidade de contratar o Alex Brasil, que hoje é um profissional do Criciúma. Depois ali no mesmo momento, ali 2 horas depois, o próprio profissional do Criciúma acabou desmentindo essa informação. Ele falou: ó, o Vasco nem sequer entrou em contato comigo, até o momento não houve
conversa, proposta, nada do Vasco em relação a uma possível contratação desse profissional. Informação ontem que também surgiu é que o Vasco ontem pela manhã, através do Lúcio Barbosa, teria tido mais uma reunião com o profissional português, o Admar Lopes, né? Um cara de 39 anos, trabalhou em 2 clubes de Portugal e 2 clubes da França. E, cara, algo que me chamou muita atenção negativamente em relação a esse profissional, tá? Eu não conheço o trabalho dele a fundo. Eu não tenho como dar uma opinião extremamente exemplificada, mas eu fui atrás para poder entender sobre esse último trabalho do Admar Lopes, que está no Bordeaux. Ele assumiu o comando do futebol do Bordeaux como diretor executivo de futebol em 2021. No mesmo ano que ele assumiu como diretor de futebol do Bordeaux, o Bordeaux foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato francês. Aí no ano seguinte, em 2022, o que acontece? O Bordeaux ele não consegue o acesso para a primeira divisão. Ele segue na Série B, ele segue na segunda divisão. E agora, na temporada de 2023 para 2024, o que acontece com o Bordeaux na segunda divisão do campeonato francês? Está na 12ª colocação, a 20 pontos da liderança. Ou seja, o Bordeaux está mais perto de ser rebaixado para a Série C, para a terceira divisão, do que conseguiu acesso para a primeira divisão. Então, cara, como eu falei, eu não vou aqui xingar, eu não vou aqui falar que é o pior profissional do mundo, porque eu realmente não conheço a pessoa, não tem como a gente dar uma opinião formada sobre o profissional. A única coisa que eu sei ele contratou o nosso goleiro, o Léo Jardim, quando ele trabalhava no Lille da França, e ele trabalhou com o Paulinho de Paula em Portugal. Mas, cara, isso não deveria ser credencial para você trazer um cara para trabalhar no Vasco, tendo em vista esse trabalho recente dele no Bordeaux, da França, que não é nenhum clube gigantesco, mas é um clube tradicional do futebol francês. E ele não consegue voltar com o time para a primeira divisão ali nessas últimas 3 temporadas. Então, realmente, eu fico muito preocupado. Se você tem mais informações, se você mora na Europa, conhece de futebol francês, por favor, deixe nos comentários, porque realmente é de alarmar, né, essa informação que a gente está trazendo aqui para vocês. Mas, seguindo agora, falar sobre contratações, porque ainda hoje o Vasco pode fechar aí o primeiro negócio, né? O Vasco pode fechar a primeira contratação nessa janela de transferência. A gente está falando de Emanuel Martinez. Hoje o América Mineiro estará no Rio de Janeiro para fazer um amistoso com o Vasco e já tem uma reunião marcada entre o CEO da Vasco SAF, que é o Lúcio Barbosa, e o CEO da América Mineiro SAF, né, que é a América Mineiro também é uma SAF. Nessa reunião serão discutidas aí a compra do Emanuel Martinez, né, o Vasco deve adquirir o jogador em definitivo, e também a possibilidade do Vasco aí contar com outros atletas do América Mineiro, dependendo, obviamente, né, se os jogadores que serão observados pelo Ramon Dias agradarem nesse amistoso de hoje. Então, reunião importante que pode definir a vinda de um ou até mais jogadores do América Mineiro para o Vasco, e não descarte também a possibilidade da saída de alguns jogadores do Vasco que podem estar indo por empréstimo ao América Mineiro jogar a Série B por lá. Outra negociação aí que também está avançada é pelo volante Kaique, jogador do Juventude. A gente vem conversando diariamente com o empresário dele, né, com o empresário que toma conta da carreira do Kaique, e ele confirmou pra gente que sim, já tem uma proposta oficial, apesar do presidente do Juventude ele desconversar, a proposta já está na mão do Clube Gaúcho, e a grande verdade eles não querem anunciar uma possível saída do jogador, uma possível negociação do Kaique com o Vasco, porque o Juventude está na final do Campeonato Gaúcho e joga nesse domingo contra o Grêmio. Então, cara, pegaria mal, seria aí algo que realmente poderia deixar até o clima do vestiário um pouco ali, não da melhor forma possível. Imagina um jogador que joga ao lado do Kaique sabendo que ele já está negociado com o Vasco. Realmente não é a melhor coisa. Mas a tendência é que no próprio domingo, após o jogo do Juventude contra o Grêmio, essa definição da vinda do Kaique para o Vasco seja selada, né? Seja aí confirmada, o Vasco oferecendo aí um valor de 2 milhões de reais pela compra, né, e um tempo de contrato de 3 anos ao jogador aí que deveria ser aí esse jogador que assumiria o cargo ali de primeiro volante do Vasco. Então a gente tá falando de 2 jogadores que podem chegar e quem sabe já estrear no próximo domingo, né, com a camisa do Vasco contra o Grêmio. Kaique jogando de primeiro volante e o Martinez, que apesar de não ter jogado agora o começo do ano com a camisa do América Mineiro, ele tá treinando normalmente, tá participando de todas as atividades e ele quer ser negociado. Por esse motivo, a tendência aí que
que ele venha vestir a camisa do Vasco. Em relação a outras posições, ataque, meio atacante, eu vou aí aguardar, porque tem muitos nomes sendo analisados, inclusive como a gente citou aqui no vídeo, nomes de jogadores aí do América Mineiro, outros jogadores que estão disputando as finais aí de campeonatos estaduais, como jogadores do Nova Iguaçu. Então a tendência é que a partir do começo da próxima semana o Vasco aí possa aí começar a avançar em outras frentes, em outras negociações. Beleza, rapaziada? Antes de ir embora, não esquece, deixa o joinha no vídeo, se inscreve no canal e bora pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu!